Confira agora o testemunho da Carolina. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a Carolina. Ela mora lá em São Paulo, está aqui visitando a gente em Joinville e é uma menina muito querida, muito cheia assim da presença de Deus. Ela é engenheira química como profissão e é muito apaixonada por Jesus. Então venha conosco conhecer a Carol. Carol, oi, querida, Ruth. amada. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Imagina, viu? Tô adorando essa cidade, tô adorando estar aqui com todos vocês. Ai, muito gostoso. Que bom. Então você veio, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Conta um pouquinho pra gente da sua infância. Você veio de Sarapuí. Sarapuí. Já ouviu falar dessa cidade? Olha, não. É bem pequenininha, Sarapuí. Tem 10 mil habitantes mais ou menos. Fica a 200 quilômetros da capital de São Paulo. Nossa. E só tem uma rua e a contramão, sabe? Só tem uma rua e a contramão. E metade da cidade faz parte da família. É bem pequenininha. Mas na verdade eu mesmo não morei em Sarapuí. Os meus avós e os meus pais moraram e os meus pais foram para São Paulo para estudar, se casaram na capital, fixaram residência lá. Vocês se conheceram em São Paulo? Em Sarapuí. Ah, em Sarapuí. Em Sarapuí, Meu pai foi fazer faculdade em São Paulo, já namorava com a minha mãe, levou a minha mãe para São Paulo, se casaram e fixaram residência lá em São Paulo. E meus irmãos e eu, nós somos em 4 filhos, nós nascemos e crescemos em São Paulo. Mas sempre tivemos um vínculo muito grande com Sarapuí, porque meu pai tinha negócios lá, tem até hoje, então todos os finais de semana nós estávamos em Sarapuí. Que tipo de negócio que ele tinha? Uma fábrica de pipocas doces, sabe aquela do saquinho vermelho? Ah, rosinha! Tem aqui? Todo mundo tem. Nossa, tem. Aquela lá é perigosa. A gente comia na escola, no recreio sempre. Que legal. E relacionamento? Como é que era o relacionamento entre tua família, entre você e seus pais, assim? Esse era um ponto problemático, Ruth, porque os meus pais sempre tiveram um relacionamento muito frio, sempre tiveram uma dificuldade muito grande de expressar carinho entre eles e por nós, os filhos, né? Meu pai sempre trabalhou muito, porque ele tinha negócios em Sarapuí, tinha negócios em São Paulo, então ele trabalhava de segunda a segunda. Né? E a minha mãe sofreu durante muitos anos com a depressão e síndrome do pânico. Então ela tinha altos e baixos, e ao contrário do meu pai, que tinha uma vida social muito intensa, ela não tinha vida social. Ela não trabalhava nas empresas junto? Não trabalhava. Depois que eles se casaram, ela não trabalhou mais, né? E o relacionamento deles foi crescendo um muro, na verdade, né? E essa frieza no relacionamento deles, na verdade, também passou pro relacionamento com a gente. Então não tinha aquele lance assim, sabe? Ruth, que bom estar aqui com você. Como é que foi seu dia? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu amo você. Sabe? Expressões de carinho realmente em casa não tinham. Era muito frio. Então, como teu pai tinha negócios, vocês provavelmente tinham uma situação financeira boa. Você era aquela criança que tinha sempre os brinquedos do último modelo, a última Barbie. Você acertou na mosca, porque a gente realmente tinha uma situação confortável. Como meu pai trabalhava muito, tinha uma situação financeira bastante confortável, sabe? E, na verdade, essa situação financeira, ela mascarava esses relacionamentos frágeis lá em casa. Uma estrutura familiar que, na verdade, não existia, né? Então, assim, nós tínhamos um apartamento bom em São Paulo, sempre 2 carros na garagem, uma casa boa lá em Sarapuí, viajávamos nas férias. Bom, papai levava a gente, voltava para trabalhar e depois ia buscar. Detalhe, ele não tirava férias. Aliás, eu nunca, até então, não lembrava do meu pai descansando e tirando férias, né? Mas essa situação financeira que mascarava tudo, sofreu um revertério em 1997. Na época eu tinha 17 anos. E na verdade veio à tona essa fragilidade no nosso relacionamento familiar. Como que isso aconteceu assim? Olha, isso foi uma situação assim rápida, bastante complicado, né? Foi um período que o Brasil estava passando por uma reestruturação econômica, né? Quem estava trabalhando na época ali de 97 deve lembrar que entrou o Plano Real em 94, mudou a moeda e a economia estava se adaptando ainda àquilo, né? Eu era pequena, mas na época que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu me lembro muito assim que ele falava que
na época estava no mercado vai se lembrar que falava muito que o Brasil havia aberto para as importações, produto importado estava chegando aqui a um preço muito baixo, começou a concorrer com a indústria nacional. A indústria nacional começou a sofrer muito desemprego e tal, e realmente todos os setores sentiram isso. Nós também sentimos, apesar de estarmos no ramo alimentício, porque meu pai tinha a fábrica de pipocas doce, mas também havia recebido um convite da Chocolates Garoto para ser distribuidor da Chocolates Garoto em São Paulo. Por isso que ele ficava trabalhando em São Paulo e em Sarapuí a semana toda, né? E com essa situação toda, em 96, meu pai reestruturou os negócios, chegou lá em casa e falou, pessoal, o Sabiá vai mudar de cantiga agora. Nós vamos ter que repensar aqui a coisa, né? Ele entregou a Chocolates Garoto para cuidar da fábrica de pipocas. E em 97, em fevereiro de 97, os 2 sócios que eles tinham na fábrica de pipocas, talvez por uma imaturidade, por inexperiência, não sabendo administrar a situação que o país estava passando na época, se juntaram, ficaram com a maioria ali das cotas e fecharam a fábrica. Dispensaram 49 funcionários. Nossa. Que estavam com a gente ali. A fábrica na época tinha 15 anos, tinha gente que estava desde o comecinho. Não, se eles fizeram as rescisões certinho, pagaram tudo? Nada, não pagaram ninguém, não pagaram nenhum fornecedor, pararam alguns caminhões na frente da fábrica, tiraram todos os equipamentos. Sem o teu pai saber? Desapareceram. Nós chegamos, a fábrica estava realmente depenada e não foi uma situação, aquela situação de filme que você não acredita. E os funcionários, os fornecedores, todos vieram em cima de vocês? Nossa, a situação ficou complicada, porque Sarapuí é uma cidade pequena, que não tinha perspectiva das pessoas voltarem a trabalhar e não tinham perspectiva de receber a indenização. Nossa, as pessoas ficaram realmente desestabilizadas, tivemos inclusive ameaças de invasão da nossa casa e tudo mais, né? E aí começaram a vir as contas para pagar. E na ânsia de querer acertar, você entra em cheque especial, em cartão de crédito, em agiotas, né? E aí, em poucos meses, realmente a coisa mudou e a gente foi perdendo tudo em pouquíssimos meses, Ruth. E como família, assim, como é que vocês lidaram com isso entre vocês? Vocês se uniram mais, se separaram? Como é que vocês lidaram com isso? Ruth, é muito interessante essa tua pergunta, porque é engraçado que quando a gente está à mercê do mundo, quando vem um problema, parece que vem 2, 3, vem uma avalanche de problemas ao mesmo tempo, porque é justamente para matar, roubar e destruir. Que vem o primeiro, te dá uma chacoalhada, aí você já tá mais fraquinho, mais triste, vem outro mais forte para te derrubar. Não é? Mesmo. É para detonar. O inimigo das nossas almas, ele não perde oportunidades. Essa é a grande verdade, né? Infelizmente. E com essa situação financeira, que realmente foi algo bem assustador, algo que aconteceu muito rapidamente, a minha mãe que já, na verdade, cuidava de uma depressão com altos e baixos, mas sempre tomando remédios como Anafranil, Rivotril, que são ansiolíticos, antidepressivos, né? Ela caiu numa depressão mesmo, assim, profunda, com síndrome do pânico. Chegou a ponto, assim, de não conseguir tomar banho sozinha, porque ela achava que o chuveiro podia explodir na cabeça dela. Sabe? Que triste. Pois é. E aí, por conta disso, meu pai achou que seria conveniente mesmo que ela fosse para Sarapuí. Ficar com os pais dela. Meus avós, né, já eram falecidos, já não estavam mais com a gente, né? Mas o fato de sair um pouquinho do foco do problema, porque nós tínhamos um ponto de venda, de varejo aqui em São Paulo. E esse ponto de venda permaneceu com a gente. A gente continuou com um comércio ali, né? E ali ficou o endereço da cobrança, porque há muitos anos aquele ponto era nosso. Nessa época eu estava com 17 anos. E a ideia era a gente ficar, minha mãe e nós, meus irmãos e eu, ficarmos com esse ponto de venda aqui em São Paulo, enquanto ele ia ficar trabalhando na pipoca durante a semana. Ele ficaria em Sarapuí, nós ficaríamos em São Paulo e tentaríamos reestruturar a nossa vida profissional e financeira com a situação, né? E aí ela foi com os meus irmãos para Sarapuí e eu fiquei ali no ponto. Na época eu estudava o 3º colegial.
Então eu estudava de manhã, à tarde eu ficava ali no ponto, né? E aprendi, assim, nunca tinha trabalhado na minha vida, Ruth. Aprendi, tinha 17 anos na época, aprendi a lidar com fornecedores, clientes. Já aprendeu numa situação extrema de pressão, então hoje você está preparada para administrar qualquer coisa. Você vê, a gente vai, tudo contribui para o bem, né? Sim. Daqueles que estão em Cristo. Sim. Então tivemos situações tivemos que contratar algumas pessoas, cheguei a ter 3 pessoas trabalhando comigo, mas nos roubaram, tivemos tudo que você pode imaginar. E você, assim, como é que você, como pessoa, como menina, lidava com isso, assim? Gozada, foi tudo tão rápido que não dava muito tempo para parar para pensar. Mas a verdade é que ao longo de 3 anos, nós ficamos 3 longos invernos numa situação desse jeito. Não preciso falar que o relacionamento dos meus pais, que já não era bom, acabou de vez, até porque a minha mãe entrou numas de que meu pai era culpado de tudo. E eu não aceitei isso, acabei me indispondo seriamente com ela, ficamos meses sem nos vermos, né? A gente, na verdade, vai perdendo o ritmo, sem perceber, também vai entrando num estado depressivo, né? E 3 anos depois, esse ponto que nós tínhamos, que na verdade era uma casa de lanches, depois desses 3 anos, eu já estava vendendo bebida alcoólica no café. Porque no final do dia eu já estava consumindo sem a intenção de aparecer, de fazer arruaça. Não queria nem que meu pai soubesse. Mas é que o álcool no sangue dá aquela relaxada, né? Você deita e capota. Sim. E eu Aí uma dormia pessoa muito sem mal. perspectiva, já, né, com toda essa situação, para amenizar, acabava... Você tentando uma fuga, né? Sim. Muito nova, sem ter talvez uma estabilidade emocional ou maturidade emocional suficiente para administrar tudo isso, né? E você, assim, como pessoa, como menina, como é que você lidava com isso? Como é que você se sentia nessa situação? Ruth, as coisas aconteceram tão rapidamente que não dava muito tempo para pensar e também não tinha muita perspectiva, não tinha muita opção para decisão. Tinha que trabalhar, tinha que estudar, minha mãe teve que ir embora, né? E na verdade eu percebi, aos poucos, na verdade você vai ficando num estado depressivo, que a correria do dia a dia acaba mascarando. Vai perdendo mesmo os valores, até a maneira de me vestir e tudo mais. Cheguei a ponto de usar tênis sem cadarço, sabe? Você usa roupa meio que mal passada, não passou, vai assim mesmo, né? Não tendo mais vontade, né? Vaidade? Aquele ânimo. Zero. Também não tinha motivação para isso, porque não tinha amigos, não tinha dinheiro para sair, não tinha relacionamento. Engraçado que no mundo, quando a gente não tem dinheiro, a gente não consegue se relacionar. E como que você saiu dessa situação? Teve uma sexta-feira, Ruth, que eu estava bastante angustiada. E eu estava trabalhando ali na casa de lanches e na hora do almoço eu vi uma cliente minha atravessando a rua, vindo almoçar, mas estava vindo na nossa direção, né? Patrícia, o nome dela. Eu falei, eu vou pedir 15 minutos do almoço da Patrícia hoje para conversar um pouquinho com ela, porque sabe aquela situação que você está precisando desabafar? Está precisando falar com alguém. E é uma situação difícil, porque normalmente a gente não quer falar coisas ruins para as pessoas, não é verdade? Mas enfim, eu pedi 15 minutos do almoço dela e ela foi muito simpática. Saímos, até deixei ali o caixa com uma das meninas que trabalhavam comigo, demos uma volta no quarteirão, contei para ela resumidamente o que eu estava passando e ela me convidou para participar de uma reunião empresarial. Alguns amigos que ela conhecia e tudo mais, não falou resumidamente para mim sobre essa reunião, eu também não questionei muito. Essa reunião seria na segunda-feira, nós estávamos na sexta. E foi muito curioso, porque eu fui com ela nessa reunião na segunda-feira e alguns pontos marcaram muito nessa reunião. O primeiro foi que nesta reunião eu fui muito bem recebida por todos que nunca tinham me visto, não me conheciam, né? Muito carinhosos, muito queridos. E em dado momento, nessa reunião, um empresário foi à frente e contou algumas experiências que ele teve, profissionais sobretudo, deu a entender que ele teve uma projeção inclusive na mídia, foi muito bem sucedido e ele perdeu tudo, perdeu profissionalmente, financeiramente e o casamento também,
ele desmanchou, já não via mais os filhos, ele realmente perdeu tudo. E você conseguiu identificar um pouco com a tua história? Que engraçado, Ruth, porque era um homem casado com filhos muito mais velho do que eu. Eu na época tinha 19 anos, uma menina sem experiência de nada, mas eu me identifiquei muito com os sentimentos que envolviam as experiências dele, né? E o curioso foi que no final ele comentou, ele nos contou o segredo de uma virada na vida dele. E qual que foi o segredo? Ele convidou a Deus para vir fazer parte da família dele e passou a entregar a Deus todos os problemas e todas as dificuldades que surgiam para ele, pedir a Deus para que o ajudasse a resolver os seus problemas. Eu achei tão curioso que ele usou até uma expressão, que foi o seguinte: ele se destituiu do cargo de diretor da vida dele e convidou a Deus para assumir esse cargo. Olha só! Admitiu que ele não tinha competência para poder administrar a própria vida. E no final dessa reunião, ele fez um convite. Convidou as pessoas que estavam ali, quem gostaria também de conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mais de perto, e convidá-lo para não só fazer parte da sua família, mas para ser diretor da sua vida. Eu nunca mais esqueci isso, eu achei muito interessante tudo que ele contou, a transformação que ele teve ali, né? E nesta noite, eu também, assim como ele, né, eu me destituí do cargo de diretora da minha vida, novinha, mas já me destituí, convidei a Deus para assumir a direção. Então, e aí, com Deus no trono da tua vida, com Deus sendo o diretor master da tua vida, o que aconteceu a partir daí? Ruth, tudo mudou, tudo mudou, todos os aspectos. Olha, vou contar algumas coisas para você. Primeira coisa que marcou muito foi que nessa reunião que eu fui, eu me emocionei no final, me emocionei muito, e teve um casal que me procurou, muito querido, Mário e Silceia, e me perguntaram por que eu estava tão emocionada, e eu disse que eu queria muito que os meus pais ouvissem o que havia sido dito ali, né? Traga os seus pais, Carol. Falei, eles não vêm. Então a gente vai até a tua casa, tudo bem? Falei, olha, eles estão a quase 200 quilômetros daqui. Não, mas a gente vai. E Ruth, eles foram, num domingo, eles viajaram 400 quilômetros, 200 para ir, 200 para voltar, foram até Sarapuí, só para falar para minha família que existe um Deus que pode mudar a nossa história. E ali os meus pais, a minha irmã, minha tia, eles entregaram também as suas vidas a Deus, se destituíram do cargo de diretores das suas vidas, né? E passamos a viver em família, Ruth. Passamos a falar a mesma língua. Realmente Deus veio fazer parte da nossa família. E profissionalmente, surtiu algum efeito também essa decisão que vocês tomaram de entregar a vida para Deus? Nossa, Ruth, você não sabe. Apareceu um primo do meu pai convidando ele para trabalhar com água mineral. Nós nunca tínhamos trabalhado nesse segmento e descobrimos, pasme você, que todos os clientes de pipoca e de chocolates também são distribuidores de bebidas. Água, suco, refrigerante. A clientela pronto, aberto. Muitos eram amigos pessoais do meu pai, Ruth. E aí meu pai pediu uma tabela de preço, condição de pagamento, de entrega, e saiu visitar os clientes, Ruth. Todo mundo comprou um lote de água. Em uma semana ele fechou um caminhão, na segunda semana fechou um segundo caminhão. E aí o dono da fonte quis saber quem era o tal do Gabriel, lá em São Paulo, que em 2 semanas fechou 2 caminhões, e ele, quando muito, fechava 1 por mês. Ele queria muito entrar em São Paulo e não conseguia por conta da concorrência com uma marca forte que tem em São Paulo hoje. Lá, ele não conseguia entrar no mercado, né? E aí eles almoçaram juntos e ele ofereceu para o meu pai, Ruth, um prédio que havia sido sede do Banco Itaú em São Paulo. E era deles aquele prédio, é até hoje, né? Ele nos ofereceu esse prédio para a gente trabalhar sem pagar aluguel, sem pagar água, sem pagar luz. Ofereceu uma Kombi, ofereceu funcionário e água por 2 meses de graça para a gente começar uma distribuidora em São Paulo. Detalhe, em pleno verão. Você vende água até se você não quiser. Sim. E vieram depois 2 caminhões em comodato também. Olha. E Ruth, foi algo tão extraordinário
tão extraordinário, tão além do que a capacidade humana pode conseguir. E como é que você se formou em engenheira química? Ah, Ruth, foi um sonho que o Senhor recuperou. O Senhor é Deus que recupera os nossos sonhos, né? A água realmente emplacou, começamos a pagar as nossas contas, conseguimos vender a lanchonete. Eu fui trabalhar com meu pai na água, ficamos 1 ano lá, organizamos. E depois de 1 ano com as coisas já bem administradas, eu pedi para o meu pai que eu queria voltar a estudar. Então ele pagou 1 ano de cursinho para mim. Como a gente fala lá em Sarapuí, eu garrei nos livros e fui aprovada em engenharia química numa universidade pública de São Paulo, que era o ponto máximo do sonho. Voltar a estudar já era um sonho, numa universidade pública, então era algo que realmente tinha saído completamente de cogitação. E para fechar assim, com chave de ouro a graduação, a faculdade, 3 anos depois, ofereceu uma bolsa. Na verdade, foram 3 bolsas para alunos da graduação irem estudar, fazer um intercâmbio de 1 ano com a França. Eu participei desse processo. Você foi morar na França? Participei do processo seletivo e olha só quem é que estava entre os 3 ganhadores. Olha só, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não é que eu saí lá do meio dos ratinhos e das baratinhas e fui, ó, morar na França. Morar na França com tudo pago. Então você fala francês? Um petit peu. Então fala eu amo Jesus para quem está assistindo lá. Je ame Jésus-Christ. Ai, que lindo! Ele é nosso Deus. E voltei da França, me formei em engenharia química, trabalho hoje no segmento de projetos de indústria química. E como é que é o teu relacionamento no dia a dia com o Espírito Santo? Ruth, nós somos amigos. Nós somos amigos. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela nos convida a conversar com Deus todos os dias através da oração. Então, todos os dias eu estou batendo um papo com Deus através da oração. Temos praticado em casa e temos praticado também no nosso ministério a aliança de oração. Todas as situações complicadas que temos, apresentamos a Deus e nos posicionamos em aliança de oração. E assim nós temos tido vitórias em todas as áreas. O ano passado, meu irmão foi curado de um câncer na tireoide através do nosso posicionamento de aliança de oração. Obrigada, querida. Muito precioso o teu testemunho, muito especial. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de honrar o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. E Ele por é maravilhoso demais. Né? Demais. E estar aqui com vocês em Joinville. Nós podemos tentar sozinhos, sozinhas, serem felizes nessa terra, mas nada melhor do que colocar toda a nossa vida na mão de Jesus Cristo, para Ele nos transformar completamente, assim como transformou a vida da Carolina. Então, como diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Uma ótima semana e sejam cheios do Espírito Santo.